Olá, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Igreja em Movimento. Para isso, leia comigo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, os versos de 23 a 25, que nos diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O texto lido nos mostra Jesus em movimento. Diz que ele percorria toda a Galiléia. Não ficava em um só lugar. Estava movendo-se constantemente, andando de casa em casa, caminhando à beira do rio, passando por aldeias e cidades, subindo montes, aproximando-se de doentes, conversando com mulheres, comendo com pessoas de má fama e perto de todo tipo de pessoas, dos quais muitos faziam questão de manter-se à distância. Em Mateus 4, podemos ver que Jesus contava com Simão, André, Tiago e João. Os chamou e disse-lhes: sigam-me. Os trouxe para próximo de si e os discipulou. Mas o que é discipulado? Ser pescador de gente. É seguir Jesus e aprender a ser pescador de gente. Se você nunca ganhou almas, você não é um discípulo. A missão de Jesus é buscar e resgatar os perdidos. Se você o segue, então essa também é a sua missão. Como igreja, assim como Jesus, precisamos estar em movimento, indo até as pessoas. Mover-se na missão de Jesus significa conjugar coerentemente o pregar, o ensinar e o curar. E é para esse movimento que ele chama e envia os seus discípulos, levando-os consigo pelas aldeias e cidades. No discipulado, o rabi, o mestre, o professor, vai chamar os seus alunos para que o sigam e aprendam com ele. Não na sinagoga, mas no lugar por onde ele andar, nas situações cotidianas. Se eu sou um mecânico, onde é que meu aluno vai aprender o trabalho que deve ser feito? Na oficina ou na sala de aula? Se Jesus é um ganhador de almas, onde é que os seus discípulos vão aprender a ganhar almas? Não vai ser na sala de aula. O discipulado 1 a 1 é bom, mas não é suficiente. Devemos seguir a Jesus e ir para a cidade. Aí Jesus vai nos treinar. Nos tornamos pescadores de gente, nos envolvendo na sociedade. Essa é a maneira com que Jesus nos discipula. Agora, o que Cristo fazia nas cidades? Ele era um professor que ensinava sobre o reino de Deus. Era um pregador que ministrava o evangelho do reino. Era quem curava as pessoas de todas as enfermidades. Esse é o homem a quem nós seguimos. Então, no discipulado, você segue o professor, aprende com ele e um dia se torna como ele. Se você é um discípulo de Jesus e ele faz essas 3 coisas, como aprendiz, você tem que fazer essas 3 coisas. Por isso, no discipulado, temos que aprender a ensinar a viver no reino, pregar o evangelho e curar as pessoas. O texto que lemos mostra-nos essas 3 áreas do ministério de Jesus que conjugam 3 verbos que nos indicam o movimento que a igreja deve fazer no mundo: ensinar, pregar e curar. Ser igreja em movimento é ensinar. Em primeiro lugar, Jesus ensinou nas sinagogas. Jesus foi o mestre dos mestres, o mensageiro e a mensagem, o profeta e a profecia, o professor e o conteúdo do seu ensino. Não ensinou a doutrina dos rabinos nem o pensamento de sua época. Ensinou as Escrituras,
mostrando que ele era o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento. Jesus não foi um alfaiate do temporário, mas o escultor do eterno. Ele não ensinou tolices, mas a verdade eterna. Ensinou nas sinagogas, lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir a leitura da lei. Ensinou no lugar onde as pessoas buscavam conhecimento. Ensinou com fidelidade, com regularidade, com irretocável precisão. Nós, de igual forma, imitando a Jesus, devemos, no cumprimento da grande comissão, ensinar a palavra aqui e além, em nossa terra e além das fronteiras, usando todos os métodos legítimos e disponíveis, até que as pessoas cheguem à maturidade e alcancem a estatura do varão perfeito. Ensinar é equivalente a comunicar uma informação mais detalhadamente. Os mestres visitantes podiam falar nas sinagogas, contudo, vale destacar que até então Jesus era um mestre desconhecido, pois estava apenas iniciando o seu ministério público, mas ainda assim consegue fazer exposições, provavelmente por trazer uma nova proposta e que certamente atraía a atenção dos ouvintes, embora tenha despertado a ira da liderança de então, a exemplo dos escribas e fariseus. Quando o assunto diz respeito ao ensinamento de Jesus, é bom destacar que ele não procurou apenas transmitir conhecimento, mas, pelo seu ensino, buscou inflamar o coração dos seus ouvintes. A intenção desse ensinamento não era levar os seus ouvintes a criarem gordura. Após serem impactados pelo evangelho do reino, deveriam ser agentes missionários, compartilhar esses ensinos com outras pessoas. Jesus ensinou nas sinagogas. Este lugar era o centro dos encontros dos judeus e gentios piedosos para orarem e estudarem a lei de Deus. Ali Jesus entrava para ensinar o evangelho do reino. Nós precisamos ir onde as pessoas estão e ensinar a elas o evangelho do reino. Esse é o movimento da igreja, ensinar as pessoas no dia a dia a viver como Jesus. Ser igreja em movimento é pregar. Em segundo lugar, Jesus pregou o evangelho do reino. Jesus era um mestre e também um pregador. Ele veio para pregar. Pregar não a opinião dos doutores da lei, nem a última corrente do pensamento dos grandes rabinos. Ele veio para pregar a palavra de Deus, o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho da graça, que chama o homem ao arrependimento e promete-lhe remissão de pecados. O evangelho que, pela obra de Cristo, transporta o pecador do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para o domínio de Deus. O evangelho que abre a porta da salvação pela fé em Cristo, sem o concurso das obras. O evangelho que apresenta a bondade e a severidade de Deus, a graça e o juízo, a redenção e a condenação, a vida e a morte. Esse evangelho não é criação do homem, mas dádiva de Deus. Destaca não as pretensas virtudes do homem, mas a soberana graça de Deus. Esse evangelho do reino é a única boa notícia que pode tirar o homem da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, do juízo condenatório para a justificação pela fé. Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja não tem outra mensagem, o mundo não tem outra esperança. Pregar o evangelho era a atividade que tomou o maior tempo de Jesus. Pregar é proclamar, entre outros. O tema principal era as boas novas do reino. Cristo não perdia a oportunidade para dar essa ênfase. Ele estreitava a relação com seus ouvintes para suprir as suas necessidades. Ele agia intencionalmente. Não o vemos fazendo distinção entre aqueles que são socialmente aceitos em detrimento dos que viviam às margens da sociedade. Não havia tratamento diferenciado, pois a todos o evangelho era ofertado igualmente. Se o ensino visava fortalecer e fundamentar o corpo, a proclamação, por sua vez,
tinha como propósito a expansão do reino. E para alcançar seu propósito, ele entra na casa de pecadores, estabelece diálogo com a prostituta, com o corrupto, bem como muitas pessoas religiosas. Não existe outra maneira de atacar as trevas. O Evangelho é a única ferramenta capaz de operar eficazmente no coração do pecador, e Jesus sabia muito bem disso. No Antigo Testamento se dizia: venham ao templo contemplar a sua beleza, mas agora é dito: ide, vamos, vamos. Precisamos construir relacionamentos intencionais de levar os que nos cercam a desfrutar do reino, e isso só é possível por meio da pregação. Jesus pregou o evangelho do reino. Pregou no campo e na cidade, no templo e nas sinagogas, nas ruas e nos lares. Jesus não pregou a corrente de pensamento dos rabinos de seu tempo, nem sobre as expectativas messiânicas do povo, mas pregou o evangelho do reino. Também precisamos pregar o evangelho puro e simples, para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam transformadas por ele. Essa é a nossa missão. Esse é o movimento que precisamos fazer no mundo. Ser igreja em movimento é curar. Em terceiro lugar, Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus cuidou da alma e do corpo, das necessidades espirituais e das necessidades físicas. Seu ministério foi marcado pela compaixão. A dor que latejava no peito das pessoas doía também em seu coração. Seu ministério não foi dentro de quatro paredes. Ele saía para encontrar as pessoas onde elas estavam, e elas vinham a ele de onde estavam. Ele estancou o sofrimento transitório e resolveu o problema eterno. Trouxe pleno perdão para os pecados e pleno alívio para as dores. Seu ministério de socorro dos aflitos pavimenta o caminho para a igreja seguir suas pegadas. Mesmo nos faltando o poder pleno e absoluto que nele há, devemos ser revestidos de sua compaixão, a fim de exercermos dentro dos nossos limites o exercício da misericórdia. A igreja não pode esquecer daqueles que sofrem, não pode passar de largo daqueles que permanecem feridos à beira do nosso caminho. A igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus num mundo enfermo que soluça e geme sem esperança. O que pulsa no coração de Deus deve também pulsar em nosso coração. A misericórdia não é para ser discutida, mas para ser praticada. Pregação e cura se entrelaçam no ministério de Jesus. Ele empregou todos os esforços para compartilhar das bênçãos espirituais com seus ouvintes. Para Hendrickson, os milagres operados por Jesus tinham um significado tríplice. Primeiro, confirmavam a sua mensagem. Segundo, revelavam que de fato ele era o Messias das profecias. Terceiro, comprovavam que o reino já havia chegado, porque o conceito de reino indica bênçãos para o corpo e para a alma, conforme podemos observar nas palavras de João: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1:2. É fato que Deus continua manifestando o seu poder na vida dos pecadores, como sempre fez. Porém, vale destacar que as ações realizadas por Deus visam sempre um propósito maior, ou seja, nenhuma cura tem um fim em si mesma, mas aponta para o pecador a necessidade de um Salvador. Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ensinava, pregava e curava. Atendia às necessidades do corpo e da alma. Tratava do homem no sentido pleno, aliviando suas dores, curando suas doenças e oferecendo sua graça salvadora. Como igreja, também precisamos tratar do homem no sentido pleno, cuidando das necessidades do agora e também da eternidade. Concluindo, Jesus ensinava, pregava
e curava por todos os lugares onde ele ia. Essa também é a nossa missão como igreja. Esse é o movimento que precisamos fazer no mundo. Missão tem a ver prioritariamente com gente, tem a ver com incluir todos os tipos de pessoas para formar uma multidão que segue Jesus. Mas também tem a ver com chamar as pessoas a se moverem para perto dele, se aprofundarem no relacionamento com ele e serem verdadeiros amigos e discípulos, sal que tempera o mundo e luz que dissipa a escuridão. Missão é movimento em direção às pessoas que muitos não querem por perto. Jesus estava frequentemente acompanhado de gente assim. Eram mulheres, crianças, viúvas, endemoniados, mendigos, pobres, famintos, oprimidos e doentes, leprosos, paralíticos, cegos, coxos e tantos outros. Jesus não desviava seu caminho, não se afastava dessas pessoas. Ele se movia em direção a elas, se aproximava. A missão de Jesus é aquela que se move conjugando coerentemente ensinar, pregar e curar. Missão que alcança multidões, inclui, dá visibilidade e convida todo tipo de gente a participar do reino de Deus. Missão que vai em direção ao outro, ensina, conta histórias, cura, expulsa demônios e alimenta multidões. Missão que convoca ricos a usarem adequadamente suas posses como fruto do seu arrependimento. Missão que depende de capacitação, empoderamento e envio do Espírito Santo. Missão que chama as pessoas ao arrependimento e à fé, a sair do meio da multidão para andar perto do Mestre, em um discipulado sério e engajado, entendendo e encarando o custo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus respirou missões e nós somos desafiados a proceder da mesma maneira. Aproveite as oportunidades e, se elas não aparecerem, crie-as. A igreja é o agente da missão. O método é simples, porém eficaz. Precisamos sair dos espaços de conforto em busca dos pecadores. Isso é expandir o reino. Receba Jesus em seu coração e junte-se a ele no movimento de transformar o mundo. Imitar Jesus é a única maneira de ser discípulo, de se constituir igreja. E como igreja, não há outro caminho a trilhar a não ser mover-se com ele em missão ao redor do mundo. Comprometer-se em pregar o Evangelho é ser igreja em movimento. Mova-se, esteja em movimento, siga a Jesus e faça como ele fez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você possa ser também igreja em movimento.